Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarinha, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina desta semana. Já tem alguns dias que nós não gravamos o resumo, mas estamos voltando agora, voltando das férias, da comportagem. E eu quero convidar você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça, compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus e no estudo da lição da Escola Sabatina. Queridos, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, a lição dessa semana tem como tema o pão e a água da vida. E algo que me chama muita atenção é que no percurso dessa lição, Deus é apresentado como provedor. Deus é quem cuida, Deus é quem zela pelo seu povo, Deus é quem protege, Deus é quem dá o alimento, Deus é quem dá a água. E por fim, Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Se você deseja encontrar paz no seu coração, se você deseja encontrar refrigério para a sua alma, o segredo está em aceitar a Jesus Cristo. O verso para memorizar está em Êxodo capítulo 16, verso 28 ao 30, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, o povo descansou no sétimo dia. Veja, queridos, a lição desta semana ela vem tratando a respeito dos acontecimentos pós o grande milagre do Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Logo depois, o próprio Deus venceu o exército de Faraó. Moisés, ele canta aquele maravilhoso hino juntamente com Miriam. Agora eles passam aproximadamente 3 dias cruzando o deserto e começa a faltar água. E eles se deparam com as águas de Mara. Você lembra das águas de Mara? Pois é, aquela grande multidão caminhando, os recipientes de água já estavam secando. Agora eles começam a ficar desesperados, porque de fato haviam crianças, idosos, animais, e era preciso água para que aquela grande multidão pudesse de fato sobreviver. Quando eles enxergam as águas de Mara, eles correm em direção às águas e de repente ouve-se um grito: as águas são amargas! E eles começam a reclamar, eles começam a murmurar ali em Mara. E eles chegam até Moisés e dizem assim: você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui nesse deserto? Veja, Moisés não murmura, Moisés começa a clamar ao Senhor. E Deus mostra para Moisés uma árvore às margens de Mara. E ele diz: olha, tira um galho daquela árvore e toque nas águas, e as águas serão purificadas. E foi justamente isso que aconteceu. Miraculosamente, as águas amargas elas se tornam águas potáveis para que o povo pudesse consumir. E ali Deus faz um grande milagre, Deus age com providência naquele momento. E o povo agora começa a tomar água. Veja, queridos, a primeira lição que nós tiramos aqui nessa história é que o povo, ao invés de clamar, eles reclamaram. Veja que são 2 palavras parecidas. Clamar e reclamar. O povo murmurou, o povo reclamou. Se o povo tivesse clamado, assim como Moisés clamou, Deus haveria feito o milagre, Deus teria feito o milagre, melhor dizendo, sim ou não? Se o povo, de fato, tivesse tido paciência, alguns quilômetros à frente eles tinham encontrado Elim, a terra das 12 fontes de água e das 70 palmeiras. E é justamente isso que acontece. Alguns quilômetros à frente, eles encontram aquele ambiente, aquele oásis, e ali eles montam acampamento. E veja, queridos, logo após esse acontecimento, eles partem agora para Sim. E ali em Sim, eles mais uma vez
reclamam, porque eles começam a sentir saudade do alimento que eles consumiam no Egito, ou aparentemente consumiam, porque veja só, eles começaram a imaginar, olha, nós éramos escravos lá no Egito, mas a gente comia carne, a gente, sabe, o povo começa a se lembrar, sabe aquela pessoa que começa a se lembrar da vida de pecado que vivia, era bom o pecado, era gostoso, o povo de Israel começa a lembrar do Egito, e eles começam a lembrar da carne, eles esquecem do sofrimento que eles passaram no Egito, e mais uma vez eles olham assim para Moisés e dizem, ô Moisés, você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer de fome nesse deserto, lá nós tínhamos carne, olha só as panelas lá do Egito, eram cheias, veja o povo reclamando, mais uma vez, e Deus envia carne para ele, Deus envia codornizes para eles, Deus envia o maná para eles, e Deus dá uma ordem e fala assim, olha, vocês, durante os 5 dias da semana, vão colher uma porção por pessoa. Mas no 6º dia, vocês colherão 2 porções. Uma porção para o 6º dia e uma porção para o 7º. Porque o 7º dia é o sábado do Senhor, é o sábado de descanso. E nesse dia, eu não enviarei o maná. Eu já provi o maná na sexta-feira, o suficiente para a sexta e para o sábado. Mas olha só, existiam alguns teimosos que, mesmo Deus dando a ordem clara, eles durante a semana, os 5 dias da semana, eles colheram maná para 2 pessoas, ou 2 porções por pessoas. E a Bíblia vai dizer que o maná, a segunda porção, apodreceu. O povo desobediente, você pode pensar, mas a verdade é que nós nos parecemos em alguns momentos com o povo de Israel. Nós duvidamos de Deus, nós duvidamos do mandamento de Deus. Sabe, Deus deseja que os seus filhos sejam fiéis a Ele. Deus deseja que os seus filhos se submetam à sua vontade, aos seus mandamentos. Mas muitas vezes nós teimamos em desobedecer a Deus. Queridos, bom, ali em Sim acontece esse ocorrido, porém em Refidim agora, mais uma vez, falta água. E o povo começa de novo a murmurar. Percebe? Ao invés de clamar, o povo começa a reclamar. Ao invés de buscar a providência de Deus, o povo começa a reclamar com Moisés. Moisés, você trouxe a gente aqui para esse deserto para a gente morrer de sede? Mais uma vez. E Deus agora se comunica com Moisés e diz assim, olha Moisés, vai lá, procura os anciãos do povo de Israel e vai para um determinado lugar e toque na rocha. E dali vai jorrar água, sabe? Queridos, aquela rocha, ela simbolizava Cristo. Na verdade, não era rocha. O milagre não era realizado pela rocha. O milagre era de fato realizado pelo Deus que estava na nuvem, cuidando daquele povo. Queridos, Deus é o provedor. Deus sempre cuidou do seu povo. Deus nunca deixou o seu povo desprotegido. Você vai perceber ao longo da história da libertação que Deus estava cuidando ali do povo de Israel. E veja, Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. O povo de Israel só reclamava. O povo de Israel só murmurava. O povo de Deus provocava o Senhor. Ellen White chega a dizer que grande parte desses movimentos de revolta partiram através de um grupo que é nomeado por ela como populacho, que era um grupo que não era a princípio judeu, mas eram de egípcios que saíram junto com o povo de Israel. Era um grupo de pessoas que faziam parte de outras nações também, que saíram junto com o povo de Israel. E obviamente, você sabe, aquele ditado popular, uma fruta podre pode fazer com que o balaio ou o cesto inteiro venha a apodrecer. Então, quando você se permite estar dentro de um contexto de más influências, você pode ser infectado, você pode ser afetado. E foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Bom, na lição de quarta-feira, 13 de agosto, nós vamos ali perceber
que Jetro, sogro de Moisés, ou Reuel, que é apresentado também na Bíblia, vem encontrar-se com o seu genro, traz a esposa de Moisés e os filhos de Moisés. Porém, Moisés estava muito sobrecarregado, muitas atividades. Ele tinha que atender o povo ali ao longo do dia. E ele saía cansado, o povo também ficava ali esperando. E Reuel dá um conselho para Moisés. Ô Moisés, olha, organiza o atendimento aí. Organiza esse contexto judicial para que não fique pesado para você e para o povo. Escolha líderes para que eles atendam grupos específicos de pessoas. Detalhe, Moisés, os problemas mais sérios, mais graves, você resolve. Queridos, o que mais me chama a atenção na lição de quarta-feira é que Moisés foi usado por Deus para fazer grandes milagres. E mesmo assim ele recebeu o conselho do seu sogro como se fosse o conselho do próprio Deus. Sabe, existem pessoas que não têm humildade para ouvir conselhos e bons conselhos para que possam viver melhor. A história desse manso servo de Deus deixa claro que nós precisamos ter humildade para ouvir a voz de Deus. Bom, na lição de quinta-feira, 14 de agosto, o tema agora é o tema geral, o pão e a água da vida. Veja só, queridos, Jesus é apresentado na Bíblia como pão. Aquele que tem fome, sem dúvida, pode se alimentar do pão da vida que é Jesus. Na lição de quinta-feira, Jesus é apresentado também como a água da vida. Você lembra da história da mulher lá no poço de Jacó? Jesus se apresenta como a água da vida. Quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Quem comer desse pão jamais tornará a ter fome. Jesus dá sentido, sabe? Jesus ressuscitará aquele que come do pão da vida. No último dia, Jesus ressuscitará. Aquele que bebe da água da vida, ele é saciado por completo. E eu quero deixar justamente essa mensagem para você, querido e amado irmão. Beba da água que é Jesus, coma do pão que é Jesus, confie na providência desse Deus grandioso. A lição de sexta-feira, 15 de agosto, diz o seguinte, um pequeno trecho aqui. Pouco depois do incidente com a água, os israelitas enfrentaram uma nova ameaça. Foram atacados por um povo agressivo e guerreiro, os amalequitas. Os amalequitas não desconheciam o caráter de Deus em sua soberania, mas, em vez de o temerem, ousaram desafiar o seu poder. Deus é o Deus provedor, mas também é o Deus protetor. E Deus cuida do seu povo. Querido, Deus está cuidando do seu povo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Deus tem conduzido o seu povo. Deus conduziu o seu povo através da era do Antigo Testamento, Novo Testamento, após Cristo, na era da Reforma, na era patrística, na era do grande desapontamento. Deus conduziu o seu povo e agora, na nossa geração, Deus tem conduzido o seu povo também. E sabe, até a volta de Jesus, Deus continuará conduzindo o seu povo. Você tem esperança de que esse Deus, ele continua e continuará conduzindo o seu povo. Você tem fé que Deus é o seu provedor, assim como foi o provedor do povo de Israel? Louvado seja Deus. Coloque a sua vida e tudo que você é nas mãos desse poderoso Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você agora, meu querido. Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção e pela tua provisão. Continua nos guiando e nos protegendo. Dai-nos a tua bênção, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e um abraço forte no seu coração e que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida e a sua família.